Áudio 28 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 20. O golpe mais duro que já senti. Não deve existir guia para a pessoa a quem tu estás guiando às regiões das trevas e da morte, nem condutor para o homem a quem tu estás determinado a destruir, ou seja, fazer-lhe morrer por completo para si mesmo. Uma dama de posição, a quem eu às vezes visitava, tomou uma peculiar simpatia por mim, porque, como ficava contente em dizer, minha pessoa e meus modos eram agradáveis. Ela dizia que observava em mim algo extraordinário e fora do normal. Creio que era a atração interior de minha alma que se refletia em meu semblante. Um dia, um distinto cavalheiro disse à tia de meu marido: "Vi aquela dama, tua sobrinha, e é muito evidente que ela vive na presença de Deus." Surpreendi-me com isso, pois pouco havia imaginado que uma pessoa como ele pudesse saber o que era ter a Deus assim presente. Esta dama de posição começou a ser tocada por um sentir de Deus. Uma vez que ela quis levar-me ao teatro, eu me neguei a ir. Nunca ia a teatros, com o pretexto das contínuas indisposições de meu marido. Pressionou-me muitíssimo, dizendo que a enfermidade dele não devia impedir-me de ter alguma distração e que eu não tinha idade para ficar confinada com enfermos como se fosse uma enfermeira. Eu lhe dei minhas razões. Ela então percebeu que se tratava mais de um princípio piedoso do que dos males de meu marido. Insistindo em saber o que eu pensava dos teatros, eu lhe disse que os desaprovava por completo, e principalmente para uma mulher cristã. E como ela era muito mais avançada em idade do que eu, o que eu lhe disse então causou tanta impressão em sua mente que ela nunca mais voltou a ir. Em uma ocasião, estando eu com ela e com outra dama que gostava de conversar e que havia lido os pais, elas se puseram a falar muito acerca de Deus. Esta dama falava muito sabiamente sobre ele. Eu dificilmente dizia alguma coisa, estando internamente absorvida em silêncio e atribulada com esta conversa acerca de Deus. Minha amiga veio ver-me no dia seguinte. O Senhor havia tocado tanto seu coração que ela já não podia resistir por mais tempo. Atribuí isso a algo que a outra dama havia dito, mas ela me disse: "Teu silêncio levava algo consigo que penetrou no fundo de minha alma. Não pude apreciar o que dizia a outra dama. Começamos a falar com o coração aberto. Foi então que Deus deixou impressões fortes de sua graça em sua alma, e ela continuou tão sedenta dele que mal conseguia conversar de qualquer outro assunto, para que pudesse ser completamente dele. Ele a privou do mais carinhoso marido. Ele a visitou com tribulações tão severas e ao mesmo tempo derramava sua graça com tanta abundância em seu coração, que logo se tornou seu único dono e senhor. Após a morte de seu marido e a perda da maior parte de sua fortuna, ela foi viver a 4 léguas, cerca de 25 quilômetros de nossa casa, em uma pequena propriedade que lhe restava. Obteve o consentimento de meu marido para que eu fosse passar uma semana com ela, a fim de consolá-la. Deus deu a ela, por meu intermédio, tudo o que necessitava. Ela tinha uma grande compreensão das coisas, mas se surpreendia em ouvir-me expressar coisas que estavam tão além de minha capacidade natural. Eu também teria me surpreendido comigo mesma. Era Deus que me dava o dom por causa dela, derramando uma torrente de graça dentro de sua alma, sem levar em conta a indignidade do canal
que lhe aprazia usar. Desde aquele momento, sua alma tem sido o templo do Espírito Santo e o nosso coração tem estado indissoluvelmente unido. Meu marido e eu fizemos uma pequena viagem juntos, na qual minha resignação e minha humildade foram exercitadas, mas de tão poderosa que era a influência da graça divina, sem nenhum esforço ou limitação de minha parte. Por pouco não perecemos todos em um rio. O resto da assustada companhia lançou-se em um desesperado intento para fora da carruagem, que afundava na areia movediça. Eu continuava tão ocupada interiormente que em nenhum momento pensei no perigo. Deus livrou-me disso sem que eu pensasse em evitá-lo. Eu teria ficado muito contente se tivesse me afogado. Tivesse Deus permitido. Talvez digam que me precipitei. Creio que sim, porém preferiria parecer confiando em Deus a escapar dependendo de mim mesma. O que é que quero dizer? Não pereceremos, a menos que haja uma falta de confiança nele. Meu prazer é estar em dívida com ele em tudo. Isso me deixa contente em minhas misérias, as quais eu preferiria suportar durante toda a minha vida, em um estado de resignação para com ele, a dar-lhes um fim na dependência de mim mesma. Todavia, eu não aconselharia que os outros agissem assim, a menos que se encontrassem na mesma disposição em que eu me encontrava. Como os males de meu marido aumentavam a cada dia, ele decidiu ir a Sanhen. Parecia muito ansioso em ter só a mim com ele. E um dia me disse: se nunca me falassem contra ti, eu estaria mais tranquilo e tu serias mais feliz. Nesta viagem cometi muitas faltas de amor próprio e egoísmo. Era como um pobre viajante que havia perdido seu caminho no meio da noite e não podia encontrar o caminho, nem estrada, nem rastro algum. Meu marido, em seu regresso de Sanhen, passou por Saint-Oudien. Como agora não tinha mais filhos, senão meu filho primogênito, que muitas vezes estava às portas da morte, ele desejava muito ter herdeiros e orava com fervor neste sentido. Deus concedeu seu desejo e deu-me um segundo filho. Como passei várias semanas sem que ninguém se atrevesse a falar comigo, por causa de minha grande fraqueza, foi um tempo de reino espiritual e de silêncio, de retiro espiritual e de silêncio. Tentava compensar-me a mim mesma pela perda de tempo que havia mantido com os outros, orando a ti, ó meu Deus, e continuando a sós contigo. Poderia dizer que Deus assumiu novamente o controle de minha vida e não me abandonou. Era um tempo de um gozo contínuo, sem interrupções. Como eu havia experimentado muitas complicações e debilidades interiores, era como uma vida nova. Era como se eu já estivesse usufruindo da bênção. Que caro custou-me esta feliz hora, visto que só era um preparativo para uma privação total de consolo durante vários anos, sem qualquer apoio ou esperança de que regressara. Começou com a morte da senhora Ronger, que havia sido meu único consolo depois de Deus. Antes de meu regresso de Sanhen, fiquei sabendo de sua morte. Quando recebi esta notícia, confesso que foi o golpe mais duro que já senti. Pensei que se tivesse estado a seu lado em sua morte, eu poderia ter falado com ela e recebido suas últimas instruções. Deus havia disposto tudo de tal maneira que me vi privada de sua ajuda em quase todas as minhas perdas, para que assim ele pudesse fazer os golpes mais dolorosos. Alguns meses antes de sua morte, foi-me mostrado que, embora eu não pudesse vê-la, senão com dificuldade, sofrendo por isso,
ela ainda era de certa ajuda para mim. O Senhor fez-me saber que seria proveitoso para mim ver-me privada dela. Porém, quando ela morreu, eu não pensava assim. Foi em meio a esse período de provação em que meus passos foram detidos, que ela foi arrancada de mim. Aquela que poderia ter me guiado em meu árduo e solitário caminho, cercada como estava por precipícios e enredada em espinhos e roseiras. Adorável conduta de Deus. Não deve existir guia para a pessoa a quem tu estás guiando às regiões das trevas e da morte, nem condutor para o homem a quem tu estás determinado a destruir, ou seja, fazer-lhe morrer por completo para si mesmo. Depois de ter me salvado com tanta misericórdia, depois de ter me guiado pela mão por escabrosas veredas, parece que te concentravas em minha destruição. Pode-se dizer que tu só salvas para destruir, e não buscas a ovelha perdida, senão para fazer que se perca ainda mais, que te comprases em construir o que está em ruínas e em destruir o que está construído. Derribarias o templo construído por esforços humanos, com tanto esmero e dedicação, como se para erigir de forma milagrosa uma divina estrutura em uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Segredos da incompreensível sabedoria de Deus, inescrutáveis para todos, exceto para Ele. O homem formado em alguns dias quer penetrar nela e impor-lhe limites. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem chegou a ser